sinal, a gente começa. Muito bem, boa tarde. Esta é mais uma edição das Leituras de John Finnes, projeto de extensão desenvolvido por mim, professor Rodrigo Bastos Raposo, sob os auspícios da Universidade Estadual do Maranhão de seu curso de Direito. Hoje são 25 de outubro de 2021 e a gente hoje começa a tratar sobre a segunda parte da obra de John Finnes, né? Nessa segunda parte, que ele chamou de Imagens e Objeções, ele vai responder a algumas ideias que se contrapõem, ou que são apresentadas como críticas à noção de lei natural, né? Então, nós vamos começar, tá bom? E me digam se o slide está aparecendo, a tela compartilhada. Estão conseguindo visualizar? Ok, então vamos lá. O que é que nós temos, então, para falar sobre esse segundo capítulo, né? Bom, o Finnes começa esse capítulo explicando, olha, eu falo de princípios da lei natural nesse livro em três sentidos. Ao mesmo tempo, ele pode ser um conjunto de princípios práticos que indicam as formas básicas do florescimento humano, e essa ideia ele vai retomar o tempo todo, né? O que é isso? Essa primeira acepção é a mais simples de todas. São aqueles bens, são coisas boas que qualquer pessoa sã considera desejável de obter, né? Então, a própria saúde, a própria vida, a prole, conhecimento, ter amigos, né? Então, ele vai apontando assim, são várias formas básicas pelas quais os seres humanos podem se realizar e podem ser felizes. Então, a primeira acepção de princípios da lei natural se refere a esses bens básicos, né? Essas formas básicas do florescimento humano. E essas ideias não têm nada a ver com a moral, né? Porque vida, bem-estar, saúde, amizade podem ser perseguidas de maneira mais razoável ou menos razoável. Podem ser perseguidas violando regras de conduta ou seguindo regras de conduta. Então, as formas básicas do florescimento humano, elas indicam coisas boas, coisas desejáveis, mas elas, nesse momento, nessa acepção, elas ainda não orientam nenhum tipo de conduta, né? Isso vai ser feito com a segunda acepção de lei natural, que aí já entra a questão da razoabilidade prática, né? Então, nessa segunda acepção, a lei natural ela oferece aquele conjunto de procedimentos que vão permitir, primeiro, determinar racionalmente como é que vão ser perseguidos os bens básicos. Então, a primeira acepção é que o ser dotado de uma razão prática, que é o que é essa razão prática? É a racionalidade utilizada para decidir como eu vou me conduzir, como eu vou me comportar. Então, uma utilização dessa razão prática é para resolver problemas de como é que eu consigo a minha realização humana, né? E então essa razão prática ela vai orientar os caminhos para obter aqueles bens básicos, aquelas coisas que eu desejo obter, né? Essa razão prática é necessariamente algo bem exercido, né? Então, nota, a racionalidade humana ela não nos conduz sempre para o bem, né? A racionalidade humana, o sujeito pode, com o uso da razão, escolher um caminho onde ele vai explorar os outros, fazer mal aos outros, ou atropelar os outros para conseguir os bens que ele deseja, né? A mesma razão humana pode indicar para ele que um caminho mais razoável é cooperar, negociar, trabalhar,
adiar um pouco a satisfação para poder obter o que ele deseja de maneira lícita, enfim. Então, a acepção 2 vai incluir esse procedimento que permite trabalhar para obter aquilo que se deseja, né? E nessa segunda acepção, eu também vou ter um exercício dessa razão prática que permite avaliar a maneira como essa razão está sendo utilizada. Então, essa segunda acepção, ela é a mais rica, porque ela tanto vai ter um componente instrumental, que é o componente racional que está trabalhando com como é que eu chego no local A, que é a posição onde eu quero coisas e desejo coisas, e qual é o caminho que eu vou percorrer até chegar no lugar B, que é o lugar onde as minhas necessidades estão satisfeitas, onde eu me realizei como ser humano, onde eu atingi meus objetivos. Então, a lei natural, enquanto um conjunto de procedimentos racionais, ela vai trabalhar com a maneira como eu faço para atingir aquilo que eu quero, e ela vai ter um outro componente, que é um componente avaliativo, que aí eu já adentro no terreno da moral, que é quando a minha razão ela vai avaliar o seu próprio exercício, né? Então, e aí a razão é capaz de demonstrar se aquele comportamento ele foi mais ou menos aceitável, se ele violou ou não o bem-estar de outros indivíduos, se aquela perseguição daqueles bens foi feito da maneira mais razoável possível, né? Tudo bem. E com a utilização dessa avaliação, com esse constante trabalho de refletir sobre a maneira pela qual alguém está perseguindo os seus objetivos, alguém está buscando o seu florescimento humano, né? Com a constante avaliação do comportamento do indivíduo em busca do seu florescimento, você consegue atingir o que seria a terceira acepção da lei natural, né? Que é quando a reflexão aliada à prática vão se consolidando num conjunto de padrões morais gerais. Então, essas três acepções, elas aparecem dentro da obra de Finis, né? E é curioso notar que não há uma separação super nítida entre cada uma delas, né? Porque a minha razão permite reconhecer as formas básicas de florescimento, minha razão permite persegui-las, minha razão permite observar e avaliar a maneira como eu as estou perseguindo, e também o uso constante e metódico da minha razão vai permitir deduzir, a partir disso, um conjunto de padrões morais gerais. Então, a ideia de lei natural, em suas três acepções, ela traz uma rica percepção do uso da faculdade da razão, que faz todo o percurso, desde perceber aquilo que é bom, aquilo que é agradável de ser possuído ou buscado, até como a maneira pela qual eu persigo aquilo pode render algumas conclusões quanto a modos de agir, né? Quanto a padrões de conduta. Bem, esses princípios da lei natural, né, eles encontram uma ampla área de aplicação. E aqui o Finis está tentando explicar, olha, do que eu estou falando, qual é a utilidade, o impacto dessas ideias que eu estou trabalhando aqui nesse livro, né? E aí ele vai dizer, olha, esses princípios da lei natural vão vão afetar o comportamento individual, né? O critério pelo qual eu decido se fazer alguma coisa vai ser bom ou mal para mim, se a maneira como eu persigo aquilo vai ser uma maneira correta ou incorreta, né? Por meio de quais parâmetros eu vou conduzir a minha atitude individual. Quando eu passo para a vida em comunidade, esses mesmos princípios vão orientar o quê? A busca e o exercício do poder, como esse poder se consolida no funcionamento de instituições, como essas instituições vão compor um aparato público, né,
né? E aí, dentro das instituições, eu vou ter o quê? A legislação, eu vou ter os tribunais, eu terei os poderes constituídos. Então, os princípios da lei natural, eles irão desde a reflexão no plano individual, passando pelo plano comunitário, passando pelo plano institucional e chegando ao exercício da autoridade. Os princípios da lei natural justificam a autoridade e exigem que esta se exerça com respeito aos direitos humanos e para promover o bem comum e conforme o Estado de Direito. Nesse ponto, o que o FIM está fazendo é entregar para a gente, de bandeja, o projeto da ordem. Né? Então, ele está dizendo, olha, quando eu penso nos princípios da lei natural, eu quero entender como elas fundamentam o exercício de uma autoridade, como eles estabelecem um parâmetro de legitimidade no exercício da autoridade, que exigências esses princípios fazem à autoridade, né, aos detentores do poder. E, então, ele vai... É lógico que a gente fica curioso, como é que ele vai chegar até essa conclusão, até essas exigências, né? Porque ele não está indo aqui muito longe daquilo que nós consideramos razoável, pelo menos aqui no Ocidente, né? Que a autoridade deve respeitar os direitos humanos, e aí cabe perguntar qual é a concepção de direitos humanos que o autor está oferecendo aqui para a gente, né? A promoção do bem comum, a pergunta vai se repetir, né? E o Estado de Direito. Mas aqui a gente já tem uma pista, né? Tem uma outra obra do Finis que se chama Direitos Humanos e Bem Comum, né? Que eu creio que é onde ele vai desenvolver mais a compreensão dele sobre esses dois temas. Pois muito bem. A seguir, ele começa a explicar o que ele pretende e o que é que ele não pretende fazer no livro dele. E aí ele vai dizer, olha, a lei natural é uma coisa, como a gravidade, como o magnetismo, né? A lei natural é uma coisa. E uma teoria da lei natural não é a lei natural. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma teoria como, sei lá, a teoria da gravitação universal, né? Ela não é fenômeno de como os planetas se movimentam no espaço. O fenômeno é diferente de sua explicação. Assim como eu tenho uma teoria que explica como a gravidade funciona no planeta Terra, a teoria que explica o funcionamento da gravidade não é o fenômeno chamado gravidade. Os princípios da lei natural, caso existam, né? E aí ele coloca esse caso existam porque ele vai dizer, olha, é parte do próprio objetivo desse livro tentar apresentar e discutir se é plausível afirmar a existência de princípios da lei natural. Né? Então, ele vai colocar aqui, nesse momento do livro, ainda muito cedo, ainda, digamos, na porta de entrada, é cedo para afirmar categoricamente que os princípios da lei natural são ou deixam de ser alguma coisa. Né? Mas ele vai dizer, olha, então, caso eles existam, esses princípios mantêm o seu valor independentemente de serem observados ou desconsiderados. Né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que se realmente existe uma coisa chamada lei natural, e se essa lei natural é algo cuja existência é independente das teorias sobre a lei natural, é uma coisa que simplesmente ela existe, né? Então, o fato da lei natural ser observada ou não afeta a sua existência. Né? Então, a ideia, por exemplo, de que existem algumas formas de existir que fazem bem para a minha saúde. Né? Então, por exemplo, eu devo evitar o consumo exagerado de açúcar. Né? O fato de eu obedecer ou não essa recomendação, né, de eu ignorar ou não essa relação de causa e efeito para a minha saúde com relação ao consumo de açúcar, por exemplo, não altera essa relação de causa e efeito, não altera esse evento, esse fato. Né? O mesmo acontecerá com a lei natural. Da mesma maneira, ele vai dizer, por causa disso, eu não vou dizer que a lei natural ela vai
erguer, se ela vai decair, ela vai voltar, que a lei natural morreu, que a lei natural vai ressuscitar, né? Ou dizer que a lei natural explica por que nós tivemos um momento áureo na humanidade, ou por que a lei natural é responsável por algum desastre. Ele vai dizer, não, a lei natural, se existe, e se ela é uma coisa, né, ela não é responsável por nada. Não há nada a elogiar e nada a culpar na lei natural. Mas, e aí ele vai dizer, as teorias e doutrinas, estas sim, elas estão sujeitas a esses eventos. Né? Uma teoria ou uma doutrina da lei natural, uma certa teoria ou uma certa doutrina, ela pode ser mais ou menos observada. Ela pode ter mais efeitos ou menos efeitos. Ela pode ser mais influente ou menos influente. Então, bem aqui ele vai dizer para a gente, olha, prestem atenção que, como a teoria é diferente do objeto, eu quero explicar que o meu livro ele não é um livro sobre a história das doutrinas da lei natural. Não é esse o objetivo do FINES. O que eu quero é falar da lei natural. O que eu quero é discutir sobre esse objeto de investigação e não sobre as inúmeras doutrinas que dela já se ocuparam. Né? Então, ele não está preocupado em fazer um inventário de teorias, em comparar, em falar qual teoria é a melhor, qual teoria é a pior, se essas teorias elas tinham uma origem na psicologia das pessoas, uma certa carência infantil, se essas doutrinas são cheias de hipocrisia, se essas doutrinas são um disfarce para a expressão religiosa. Ele não quer dizer também se a pessoa que se afasta da lei natural, despreza a lei natural, vai ser castigada. Isso não interessa para o FIS. Né? O que ele quer saber é o seguinte: a lei natural, se existe lei natural, o que é seu conteúdo? Né? Vejam que aqui eu preferi falar o que é seu conteúdo, ao invés de falar qual é o seu conteúdo. Né? Eu queria destacar aqui essa questão de que a lei natural que FINES pretende investigar, ela é um objeto, ela é uma coisa, ela é algo que está no mundo. Né? E que o que ele pretende investigar é, realmente, ela existe? Como é que eu posso observar a existência de um fenômeno na natureza? Né? Ou eu vou observar diretamente o fenômeno e tentar entender quais as consequências dele, o que no caso da lei natural parece talvez um pouco mais complicado, ou eu vou observar as consequências e manifestações do fenômeno e, a partir daquelas consequências e manifestações, buscar, então, a causa. Né? Então, tentar entender, então, que o fenômeno existe. Por quê? Porque eu estou observando os efeitos daquele fenômeno. Né? Então, é uma proposta de pesquisa, digamos, nesse ponto, bastante aristotélica. Né? Muito bem. E aí ele começa a atacar os espantalhos. Né? É uma coisa curiosa. Uma vez eu tive a chance de estudar um pouco sobre a defesa do positivismo jurídico. Né? Nós lemos alguns artigos sobre autores que queriam defender o positivismo, para explicar que o positivismo ele não era tão, digamos assim, tão ignorante assim, por exemplo, os aspectos morais do direito, que o positivismo não era tão formal, que ele não era tão rígido, né? E que esses autores que defendiam o positivismo, eles apresentavam muitas críticas àqueles que frequentemente eram os pós-positivistas ou os neoconstitucionalistas. Né? Eles apresentavam crítica de que esses autores pegavam uma visão caricata do positivismo e era essa visão caricata que era criticada, mas nunca era uma crítica ao positivismo tal como ele se apresentava. Né? Era uma crítica estereotipada, era uma crítica, como eu já bem usei a expressão, era uma crítica ao espantalho, né? A uma caracterização muito caricata, onde se destacam todos os aspectos negativos, e era aquela caricatura que era criticada. E o FINES, aqui ele não diz isso diretamente, né? Mas dá para notar que os positivistas, ao criticar
as doutrinas do justnaturalismo fizeram a mesma coisa, né? Eles não apresentaram os teóricos que defendiam aquelas visões que eles criticam, né? Então, eles não apresentaram os doutrinadores do direito natural que tentaram apresentar aspectos do direito natural que seriam, então, alvo de crítica, né? Como tendo uma compreensão imperfeita do direito, como tendo problema teórico. E ele vai dialogar nessa parte basicamente com Kelsen, Hart e Haas, né? Ele vai, então, pegar três autores, né? Três positivistas, e ele vai, a partir de citações desses três autores, indicar assim, que defeitos esses três autores veem no direito natural, e ele vai sempre lembrar que eles estão frequentemente atacando espantalhos, né? E aí ele vai começar. Olhem só, Kelsen, Hart e Haas apontam que, para as teorias do direito natural, a validade de uma norma depende de sua conformidade em relação à lei natural, ou seja, de seu valor moral. Essa é a crítica muito comum que se faz ao justnaturalismo, de que o justnaturalismo faz depender o valor de uma norma, a sua vigência, a necessidade de sua observância, do conteúdo moral daquela norma. E aí o Fides vai dizer, olha, os teóricos da lei natural nunca tentaram estabelecer no valor moral aquele fator característico do direito, aquele fator essencial ao direito, aquele fator suficiente ou necessário ou comum a todas as manifestações do fenômeno jurídico, né? É curioso, e a gente viu isso na nossa última aula, que o positivismo mais sofisticado, ele procurou levar em conta a ideia de significado focal, né? A ideia de que eu posso ter explicações mais sofisticadas quando eu não me prendo a uma determinada característica, que às vezes é uma característica primitiva, insuficiente, ou que não é capaz de realmente abarcar a riqueza do fenômeno, né? Então, os próprios positivistas mais modernos, como o Hart ou mesmo o Raz, criticaram Kelsen pela ênfase de Kelsen no elemento coercibilidade, quando eles falavam que uma visão mais rica do fenômeno jurídico tinha que levar em conta que o que o direito faz, as funções que o direito realiza, são quais, né? O direito, ele orienta condutas de autoridades e de cidadãos, ele fornece mecanismos para reparação, compensação de danos, ele oferece procedimento para que controvérsias sejam discutidas, né? Então, o direito, ele é muito mais do que a coerção, né? E quando os positivistas fazem a sua crítica da lei natural, eles colocam na boca da lei natural, né, na boca dos teóricos da lei natural, a afirmação de que, olha, o que caracteriza o direito é o valor moral de seus postulados, e se não há ali um elevado valor moral, aquilo ali não tem validade alguma. Só que, né, as teorias da lei natural, elas também empregam a técnica do significado focal, né? O significado focal, né, que é digamos assim, um artefato técnico, digamos assim, criado por Aristóteles, né, e que vai ser retomado por Max Weber na ideia dele de tipo ideal, é a ideia de que eu compreendo melhor o fenômeno quando eu caracterizo o fenômeno com o maior grau de sofisticação. E eu terei manifestações do fenômeno que serão menos sofisticadas ou até mesmo rudimentares, que não terão todas as características do fenômeno mais sofisticado, do fenômeno mais rico, do fenômeno mais perfeito, né? Então, mas não é porque, por exemplo, em um regime totalitário, eu tenho coerção, mas eu não tenho Estado de Direito, que Estado de Direito não é, por exemplo, um elemento essencial
para que eu caracterize o direito. Né? Então, Kelsen ignora esse aspecto e afirma que é um ponto central da doutrina da lei natural, nos últimos 2000 anos, a busca de fundar o direito positivo em uma delegação da lei natural, o que para ele não faz sentido, pois, se fosse esse o caso, o fundamento de validade da norma seria a delegação e não o valor moral. Então, aqui são duas afirmações que são colocadas na conta dos doutrinadores do direito natural e que o Finis vai dizer, olha, não é bem assim. Né? A visão que os teóricos da lei natural têm do caso, do assunto, ela é mais rica, é mais nuançada. Né? Então, primeiro, afirmar que o parâmetro de validade de uma norma é o seu conteúdo moral é uma visão reduzida daquilo que os naturalistas disseram. Segundo, afirmar que a norma positiva ela só existe porque a lei natural determina que ela exista, não conta toda a história. Né? Por quê? Né? Santo Tomás vai explicar isso. Né? Ele vai colocar, olha, a validade da lei positiva, né, ele, no seu sentido focal, né, em seu sentido mais rico, mais completo, mais sofisticado, decorre de sua derivação da lei natural. Então, realmente, a validade da lei positiva decorre de sua derivação da lei natural. Né? É como, então, há aí uma delegação, tá, tudo bem, mas é uma delegação automática, uma delegação incondicional, a lei natural simplesmente entrega ao direito positivo a tarefa de fazer a lei, pronto, a partir dali o direito positivo pode fazer o que bem entender? Não, também não é assim. E ao contrário, né, já que a lei natural ela oferece, digamos, um parâmetro de validade da lei positiva, isso quer dizer que a lei positiva não tem nada, que a lei positiva é totalmente dependente da lei natural, né? Aí São Tomás vai dizer, oh, conforme o sentido focal de validade com a qual a lei natural trabalha, uma lei vai ter validade, né? Se ela se originar de modo legalmente válido. E o que quer dizer essa letra A? Que a validade da lei positiva depende de que ela seja colocada, criada por uma autoridade, de acordo com o procedimento adequado. Né? Então, nesse aspecto, Santo Tomás está dizendo que, olha, para uma norma positiva possuir validade, ela tem que ser produzida de maneira correta, pela autoridade competente, de acordo com o procedimento adequado. Né? Tudo bem. E o outro componente da validade da lei positiva, em seu sentido focal, é que essa lei, para que ela seja válida, né, ela não deve ser materialmente injusta em seu conteúdo ou em sua aplicação. Então, quando a lei positiva ela se apresenta, ela depende para sua validade de dois aspectos: ter uma origem legalmente válida e ter um conteúdo ou uma aplicação materialmente correta. Né? Então, veja, é como se eu estivesse trabalhando aqui com pelo menos dois elementos que vão compor a validade da lei. E quando, no sentido focal, algum desses elementos não estiver presente, eu estarei diante de quê? De um fenômeno menos sofisticado, não é? De um espécime menos desenvolvido, talvez um espécime deturpado, do fenômeno lei. Né? Então, notem, né? Os justnaturalistas, os doutrinadores da lei natural, eles estavam alerta para o fato de que pensar na razão pela qual se obedece à lei é um problema um pouco mais complicado do que simplesmente condicionar a observância da lei ao seu valor moral. Né? Kelsen afirma também que, para a doutrina justnaturalista,
o direito positivo é mera emanação do direito natural, do qual decorre sua validade. De modo que o processo de legislar ou julgar é mera reprodução da lei verdadeira, já existente. A lei positiva seria mera cópia da lei natural. Isso aí andou bem na moda, talvez em alguns dos naturalismos, né? Quando a gente vai lembrar, por exemplo, que o ideal de legislação, por exemplo, revolucionária lá na França, era a de que a lei simplesmente reproduzisse o conteúdo de alguma norma natural que pairava ali no espaço. Tanto que o juiz era proibido, por exemplo, de interpretar a lei, ela era considerada completa, a lei ela era respeitada. Mas o que aconteceu ali naquele momento, né? Quando eu vou ter a Revolução Francesa, eu tinha que resolver o problema de justificativa da lei, né? E dado que estava derrubando todos os fatores de legitimidade anteriores, né? Já que eu estava junto com o antigo regime também sepultando, digamos assim, os fundamentos de legitimidade no Estado francês, era preciso, então, o quê? Que se socorresse daquela teoria, daquela concepção contratualista de lei natural que os iluministas desenvolveram ao longo do século XVIII. Então notem, né? Realmente eu posso fazer uma crítica a uma certa teoria da lei natural, a uma certa doutrina da lei natural, em particular a doutrina da lei natural de matriz contratualista do século XVIII, que vai influenciar o constitucionalismo contemporâneo e as codificações do século XIX, eu posso, né? Mas talvez seja, talvez não, é um exagero atribuir essa concepção à doutrina da lei natural como um todo. Né? Kelsen ainda aponta outra contradição entre as doutrinas do direito positivo e da lei natural. O direito positivo é uma ordem coercitiva, ao passo que a lei natural proíbe qualquer coerção entre os seres humanos. Mais uma vez, quem vai nos responder é Tomás de Aquino. E ele realmente disse que a lei positiva deriva sua validade da lei natural. Isso ele realmente afirmou. Só que ele afirmou mais do que isso. Né? Ele vai dizer, olha, a lei natural ela tem um papel distinto e um papel, digamos assim, que a lei natural não cumpre. Então, não é porque a lei natural é um pressuposto que a lei natural esgota em si mesmo a lei positiva, ou que a lei positiva é uma mera cópia, ou que a lei positiva só existe dentro dos confins daquele conjunto maior chamado lei natural. Né? Na verdade, a lei natural ela é um requisito, ela é uma origem de validade da lei positiva, num sentido muito mais de alicerce ou de fundamento. Né? Então, não no sentido de ser um conjunto maior que engloba um conjunto menor, onde a lei natural é um conjunto maior que tudo prevê, que tudo tem, que tudo disciplina, e a lei positiva é apenas um conjunto menor contido dentro da lei natural. Não é isso. Né? A lei positiva ela existe a partir da lei natural no sentido de emanação, como, digamos, no sentido em que uma casa, um edifício, emana dos seus alicerces. Tá? Então, percebam, os alicerces não são a casa, embora eles sejam fundamentais para a sua existência. E aí ele explica, a lei natural não fornece sozinha solução para a maior parte dos problemas da vida em sociedade. Há muitas questões que os homens têm que deliberar, que eles precisam dar lei a si próprios para resolver. Né? Existem muitas questões de cooperação, de solução de conflitos, de modo de funcionamento dos processos, do direito, que a lei natural ela não fornece. Né? Além disso, e aí sobre a questão da coerção, né? É Santo Tomás que vai dizer é necessário um sistema de direito positivo que complemente as exigências da moralidade, de modo a compelir os egoístas a agir de modo razoável. O que quer dizer isso?
é que o direito positivo ele vai cumprir o papel de oferecer algo além do direito da lei natural, né? Ele vai servir para quê? Para regular a coerção. Então, a lei natural, ela não dita, ela não disciplina, ela não detalha, ela não esmiuça o funcionamento da coerção. Mas ela vai dizer, olha, é necessário que eu tenha um sistema de direito positivo que complemente, né, o próprio direito, né, de modo que aqueles indivíduos que não são inclinados a isso, ou que não desejam fazê-lo, né, eles sejam obrigados a agir de modo razoável. Né? Então, notem, a concepção da lei natural, e aqui a gente, Finis trabalha com Santo Tomás, e ele vai dizer, olha, não é porque Santo Tomás seja o dono da verdade, mas é porque Santo Tomás ele é o quê? Um típico representante da doutrina da lei natural que vai funcionar naquele período de 2 milênios que o Kelsen mencionou. Né? Então, entre Aristóteles e Kant, digamos, né? Ou algum dos naturalistas ali do século XVIII, né? Santo Tomás ele é a referência de um pensador que elaborou acerca da lei natural. Então, vejam, Finis vai demonstrando que as críticas direcionadas às doutrinas da lei natural, muitas vezes são críticas ou que decorrem de uma leitura insuficiente, ou são críticas que decorrem de uma leitura estereotipada. E aí ele passa a Hart. Né? E ele vai dizer, Hart afirma que a teoria do direito natural, em seus vários disfarces, postula que os seres humanos dedicam-se e unem-se igualmente em sua concepção dos fins a perseguir. Né? O que ele quer dizer com isso? Né? Que Hart acusa a teoria do direito natural de igualar todos os seres humanos, de supor que todos os seres humanos vão ter os mesmos valores, vão ter a mesma tábua de desejos e necessidades, e que eles vão todos se unir na concepção daquilo que eles querem alcançar. Né? Só que essa é uma visão limitada da lei natural. E aí, Finis vai apontar, primeiro, ele não sabe de ninguém que tenha dito isso, né? Que o Hart afirmou. Embora, logo adiante, Finis vai dizer, eu sei de onde é que o Hart tirou isso. Né? O Hart vai tirar isso porque ele parou na leitura na ideia de bens humanos básicos. Né? E quando eu tenho a ideia de bens humanos básicos, quando se tem a ideia de bens humanos básicos, bens que qualquer pessoa percebe que valem a pena perseguir, né? Talvez dali Hart já tenha querido retirar o cerne da lei natural. Né? Só que Finis vai dizer, olha, da constatação de que existem certos bens humanos básicos, eu não tenho como extrair nenhuma consequência de natureza moral. Os bens humanos básicos são apenas coisas boas de se ter. A maneira como você vai persegui-los é algo totalmente diferente. Então, ele continua. Ao contrário, os teóricos clássicos da lei natural afirmam que os seres humanos não são igualmente devotados à busca do conhecimento ou da justiça, e sequer possuem uma concepção comum do que seja. Né? O que é isso? Os teóricos da lei natural eles estavam plenamente conscientes de que as pessoas nem todas estão igualmente interessadas em perseguir conhecimento ou justiça. Né? Elas muitas vezes nem sabem o que é conhecimento ou justiça, ou elas muitas vezes discordam do que é conhecimento e do que é justiça. Né? Ele vai trabalhar com a ideia de um filósofo e cientista político que radicou-se, trabalhou por muitos anos nos Estados Unidos, o Strauss, de que a razão para a investigação da lei natural é a percepção da diversidade das noções de direito.
Ou seja, para os doutrinadores da lei natural, o que leva a perseguir, a buscar uma teoria da lei natural, é justamente que é uma busca problemática. O problema é difícil, né? O problema não é um problema de fácil solução. Santo Tomás enfrentou a questão do reconhecimento da lei natural pelos seres humanos e trabalhou com uma tripla caracterização dos princípios da lei natural. E aqui, Santo Tomás vai dar a resposta dele para a crítica do Hart, né? De que a doutrina da lei natural pretende fazer tábula rasa da diversidade de valores humanos, ou pretende reduzir todos os valores humanos a um denominador comum, né? O que o direito natural supõe erroneamente que todos os seres humanos querem as mesmas coisas e vão ter os mesmos valores. Santo Tomás vai dizer, olha, há princípios mais gerais que qualquer pessoa vai reconhecer, né? Só que isso aí são as formas básicas do meio humano, né? Então, esses princípios comuníssimos, né? Eles são bens muito concretos, né? Então, quando se fala amizade, vida, saúde, afeto, né? Reconhecimento, são coisas boas que as pessoas querem. Não tem nada a ver com a maneira como elas vão chegar lá. Então, aqui é onde reside o equívoco de Hart, né? Reduzir os princípios da lei natural aos seus princípios mais gerais, que são apenas o quê? Coisas boas de se possuir. E esses princípios mais gerais, eles não dão orientação nenhuma com relação ao comportamento das pessoas. Quando se sobe um degrau, passa-se as implicações morais elementares. E bem aqui, São Tomás já diz, olha, mesmo as implicações mais simples decorrentes da busca desses bens humanos, mesmo as implicações mais simples podem ser alvo de distorções, porque nós temos opiniões preconcebidas, porque nós somos negligentes, nós não refletimos sobre o bem, sobre a prática do bem, nós somos desleixados, nós somos contaminados pela busca do nosso interesse pessoal, da nossa satisfação imediata. Então, vejam, isso aqui não é a postura de um doutrinador que acha que todo mundo pensa igual e todo mundo quer as mesmas coisas, né? É a doutrina de um pensador que percebe, olha, realmente, as coisas boas de se possuir são muito fáceis de perceber quais são, né? Agora, a maneira de alcançar, como se comportar em vista da busca por essas coisas, aí já é um problema mais complicado, né? Por quê? Por causa da nossa natureza. E aí ele sobe ainda mais um degrau. Quando eu tenho questões morais complexas, ele vai praticamente dizer, olha, essas questões não podem ser resolvidas. Mas aqueles que se dedicam à busca da verdade são os únicos que podem investigar essas questões de maneira adequada, né? Então, há aqui uma noção que eu acho maravilhosa, que é a ideia de que perceber as coisas boas, as coisas que agradam, não é o difícil, né? O difícil é como é que eu vou integrar as buscas de uma vida quando relacionadas com as buscas de outras pessoas, quando relacionadas ao desejo de viver uma boa vida, né? E muitas vezes esses desejos, esses objetivos, eles vão ser muito diferentes, né? Então, me parece que os doutrinadores jurisnaturalistas clássicos, eles estão bem cientes de como a questão da moralidade ela é complicada, né? E essa estrutura aqui, que é a estrutura de Santo Tomás, ela está reproduzindo, né, a estrutura já colocada anteriormente por Aristóteles, né? Aristóteles ele vai só fazer
uma divisão talvez um pouco mais direto ao ponto, talvez um pouco mais simples, em que Aristóteles ele fala que, olha, as questões morais só podem ser discutidas por pessoas que tenham maturidade, experiência e sabedoria, né? E aí Aristóteles vai dizer, ó, ele não chega a dizer isso, mas ele trabalha com a ideia de que tem algumas coisas que são evidentes e tem outras coisas que requerem reflexão, né? E que essas questões do comportamento, elas são o campo da reflexão daqueles que buscam a sabedoria, né? São Tomás, ele tenta esmiuçar um pouco mais, mas o cerne da ideia é semelhante, né? E Hart continua, né? A questão do bem ou do propósito humano é complexa e disputada. Aqui Hart continua digamos, a sua acusação, né? Vocês, doutrinadores do direito natural, vocês simplificaram demais as coisas, né? As coisas não são simples assim como vocês estão querendo fazer crer, né? Só que o que Aristóteles ou o que Tomás de Aquino responderiam ao Hart, né? E o que Fins responde ao Hart é, olha, é verdade, né? A questão do propósito humano, do valor da vida, do sentido da existência, do que é o bem, é uma questão difícil, né? O que eles provavelmente acrescentariam é dizer, mas o senhor Hart, os justnaturalistas, dentro desse tema complexo e muito discutido, eles deram uma importante contribuição. Não a ignore, né? E aí, eu fecho a pauta de hoje com essa última paráfrase aqui, né? O cerne do problema da moralidade e do propósito da existência humana não é discernir os aspectos básicos do bem-estar humano, mas o de integrar esses diversos aspectos em compromissos, projetos e ações razoáveis e inteligentes que constituirão alguma forma de realização humana admirável. O que está dizendo aqui, né? E o que é que os justnaturalistas clássicos estão dizendo junto com ele, né? O que é que Aristóteles ou Santo Tomás estariam dizendo aqui? Olha, identificar os aspectos básicos do bem-estar humano não é o complicado. Qualquer indivíduo mentalmente são, ele é capaz de perceber o que é que lhe faz bem, o que é que ele deseja ter, o que é que ele quer alcançar, né? E essas coisas realmente não são tão diferentes de um ser humano para o outro. Elas podem ser agrupadas em alguns bens que interessam as pessoas, né? Mas a questão é, como é que eu vou perseguir esses objetivos, né? Como é que eu vou integrar isso em uma vida, né? E aí eu fiquei em dúvida com relação a esse adjetivo bem aqui, realização humana admirável. Eu fiquei com muita vontade quando eu estava parafraseando aqui, e foi a minha primeira ideia, interromper a paráfrase logo depois da expressão realização humana, né? Mas eu percebi que não é isso que o autor quer dizer, né? Que esse adjetivo admirável, ele é essencial para compreender o sentido aí do que Finis quer dizer, né? Porque, veja, nós não queremos apenas, ou nós não queremos qualquer realização humana, né? A realização humana, a verdadeira realização humana, a melhor realização humana, a realização humana mais perfeita, ela tem algo nela de admirável, de belo, de verdadeiro, né? Então, realmente, é muito simples identificar os aspectos básicos do bem, sim. É complicado integrar a busca por esses diversos aspectos do bem dentro de projetos de vida, compromissos, ações, né? Dentro de estratégias de vida, sim, né? É complicado fazer isso, e ainda mais se eu levar em conta que o resultado desses compromissos, projetos e ações
não deve ser simplesmente a realização humana, né? Mas que o objetivo é a realização humana admirável, uma realização humana digna de nota, uma realização humana que ela atinja um certo grau de perfeição. Então, notem, né? E é por onde eu pretendo, digamos assim, fechar o nosso raciocínio hoje, né? Há muita coisa que se afirma sobre a lei natural que é simplesmente um estereótipo, simplesmente o fruto de uma deturpação, de um rótulo, de uma leitura mais apressada, e que o Fins vai demonstrar que não. Né? E basicamente essa demonstração é para dizer, olha, os doutrinadores justnaturalistas estão bem cientes das dificuldades que a determinação do sentido da vida e do que é o bem envolvem. Eles sabem que é uma discussão difícil. Né? Eles sabem que, muitas vezes, ela é uma investigação que cabe aos sábios. Né? E o que é o sábio? Qualquer um de nós que deseje buscar a sabedoria. Né? É uma investigação que cabe ao sábio, mas veja, não é simples e talvez não seja uma investigação esgotável, né? Porque o desejo, talvez, de qualquer ser humano seja abrir um livro e encontrar, aqui estão as respostas, né? Aqui está o sentido da vida, aqui está o bem viver, aqui estão todas as respostas que eu sonhei para poder viver uma vida admirável, né? E nós nos decepcionamos um pouco quando, ao estudar os filósofos, né, os doutrinadores, eles nos avisam, olha, essa mágica ela não vai acontecer. Né? A, a conduta moral, a avaliação da conduta moral e a obtenção de parâmetros morais é fruto da investigação de toda uma vida. Né? Aquilo até pode se consolidar por meio de investigação e reflexão sistemática, mas é curioso perceber que a cada indivíduo vai competir a construção dessa investigação. Né? O que nos leva a um problema muito curioso, que é uma indagação que eu vou deixar para vocês, né? Que é o seguinte: como é que fica o problema do bem e do significado da vida para aqueles indivíduos que não têm tempo ou não têm inclinação para a reflexão filosófica? Será que eles vão ficar privados do conhecimento do bem, da investigação das questões morais, de um comportamento razoável? Né? Não é o que se nota. Né? Inclusive, na verdade, o que se passa é muito ao contrário. Né? Muitas vezes é nos indivíduos mais simples que nós encontramos a maior sabedoria moral, não é verdade? Então, o que eu diria, né, é o seguinte, né, quando Jesus fala, né, que teve algumas coisas que Deus escondeu dos grandes e resolveu revelar aos pequeninos, é no sentido de dizer o seguinte, isso vale muito para nós juristas, né? O leigo, muitas vezes, ele tem uma noção de justiça, uma noção de adequação da norma, uma noção que ela é intuitiva e que ela muitas vezes ela é muito mais palpável, real, adequada do que a visão sofisticada dos juristas treinados. Né? É muito curioso notar isso. Né? E isso se faz muito evidente quando os juristas treinados precisam dialogar com o leigo. Né? E as concepções de justiça do leigo são muito mais precisas, exigentes, claras, do que a concepção de justiça daquele que tem o treinamento jurídico e que aprendeu a relativizar, a conviver com as exceções, a fazer um exercício sofisticado. Né? Lembrem que sofisticado vem, né, de sofístico, de sofisma, né, de algo que foi meio falseado. Né? A nossa sofisticada noção de direito e de justiça, né, que nós, juristas treinados, apresentamos. Então, me parece que eu tenho aí dois níveis. Né? Um nível do conhecimento da justiça, que é um nível que ele é
pouco intelectualizado, que ele é mais intuitivo, que é um nível que pertence à grande maioria das pessoas e que ele funciona muito bem. Né? E nós temos um outro nível que se abre para aqueles que, desejosos e amantes da sabedoria, queiram buscar naquela sabedoria mais elementar as suas raízes profundas, né? Na busca da verdade, da justiça, do bem. Né? Então, mas aí eu lanço a hipótese aqui de que o que deve orientar a nossa investigação acerca dos valores do bem e da justiça são essas primeiras noções, essas primeiras impressões, elas não devem ser abandonadas como sendo meramente uma superstição ou produto de uma mente ignorante, sabe? Me parece que quando se trata de moral, quando se trata do sentido da vida, aquelas nossas primeiras percepções, aquelas ideias mais básicas e mais intuitivas, elas são guias que não devem ser desprezados. Né? E com isso eu fico por aqui, gente. Muito obrigado. Vou parar a gravação